Vibramos elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente fez alguns exercícios sobre a ideia de solubilidade. No vídeo de hoje a gente vai juntar aquelas ideias de solubilidade com a ideia de equilíbrio químico, formando uma parte da química chamada de equilíbrio de solubilidade. Vamos lá! O produto de solubilidade ele pode ser definido como a constante de equilíbrio entre um sólido e seus íons dissolvidos. Como assim, Eric? A gente já estudou que uma constante de equilíbrio é um valor que me mostra qual é a relação de uma reação reversível, ou seja, qual é a relação entre os produtos e os reagentes. Vamos imaginar aqui que eu tenha a seguinte reação química. Então, o que acontece? Nessa reação química, eu tenho um determinado sólido e ele é adicionado a uma solução, um solvente. Quando eu tenho esse solvente, o meu soluto ele vai e quebra, ele se separa. Então o A vira B e C. Só que esse valor de separação, ele é muito pequenininha. Então, o que acontece? Eu posso calcular uma certa constante dessa solubilidade, desse produto de solubilidade. Ou seja, eu consigo achar uma equação que me mostre quão dissolvido eu estou. E essa equação ela é muito parecida com aquela constante de equilíbrio. Eu vou ter o quê? Produto sobre reagente. Só que, quando eu estou trabalhando com produto de solubilidade, a gente já conversou que nesse tipo de equação não se entra sólido. Então, se eu não posso colocar sólido, ou seja, não entra sólido, não entra sólidos, o que eu vou ter aqui? Nesse caso, eu só vou ter B e C. A essa constante que tem relação com a solubilidade do material, a gente chama de constante de solubilidade, ou constante de equilíbrio, ou produto de solubilidade. Então, o produto de solubilidade é justamente uma constante de equilíbrio. Quais são os fatores que afetam esse equilíbrio, Eric? Bom, nós temos os mesmos princípios lá da lei de Chatelier. Então, a gente tem a temperatura, a pressão e a concentração. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com a lei de Chatelier, a gente pode pensar primeiro na concentração. Quando eu trabalho na concentração, por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho A mais B produzindo C mais D. Perceba que o A ele é sólido, o B ele é aquoso, ou seja, ele está dissolvido, assim como o C e o D. Eu posso adicionar ou retirar algum dos componentes. Quando eu adiciono ou retiro o sólido, eu não altero o equilíbrio, pessoal. A modificação na quantidade de sólido, ela não altera o equilíbrio. Vamos imaginar agora reagente. Se por acaso eu tenho esse reagente e adiciono mais reagente, o que acontece? Eu desloco para a direita. Por quê? Se eu tenho muito reagente, vai faltar produto. Logo, o equilíbrio é deslocado na formação de produtos. Se por acaso eu adicionar produtos, ou C ou D, o que vai acontecer? Vai faltar reagente. Então, o próprio mecanismo da reação vai pegar o produto e vai transformar em reagente. Então, eu desloco para a esquerda. Se eu tirar reagente, o que vai acontecer? Para voltar ao equilíbrio, o próprio sistema vai formar mais reagente. E se eu tirar produto, eu vou formar mais produto, ou seja, eu vou deslocar para a direita. OBS.
Quando a gente fala de mudança de concentração, a gente pode citar um efeito super importante chamado efeito do íon comum. O que é isso? Vamos pegar essa reação seguinte aqui, ó. Eu tenho um sólido, AB, que ele dissocia em A+ e B-. Tudo bem? O que acontece se por acaso eu colocar ou retirar um dos íons? Bom, a adição de um íon, o que faz? Torna uma quantidade maior de produto. Se por acaso eu estou colocando mais produto, o que vai acontecer? Eu vou deslocar na formação de reagente, ou seja, eu desloco para a esquerda. Isso implica em quê? Implica que eu vou ter mais sólido. Então, se eu estou deslocando para a esquerda, eu estou formando mais sólido. Mas se por acaso eu retirar íons, o que vai acontecer? Se eu retiro parte dos íons, eu vou formar mais íons, eu vou deslocar para a direita. Então, o que vai acontecer com o sólido? Bom, eu vou diminuir o sólido. Então, eu vou reduzir a quantidade de sólido. Então, o efeito do íon comum é justamente a adição ou a remoção de íons. E essa adição ou remoção, ela desloca o equilíbrio. Beleza? Vamos a um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho uma solução saturada de cromato e de chumbo, tá? Então, quando eu tenho uma solução saturada de cromato e de chumbo, eu vou ter o quê? Uma parte sólida, tá? Então eu vou ter um sólido e eu vou ter uma parte em solução com meus íons. Então aqui, pessoal, eu tenho o cromato de chumbo que ioniza, que dissocia em chumbo mais 2 e o íon cromato. Se por acaso eu for calcular o KPS dele, que é o produto da constante de solubilidade, eu vou ter o quê? O KPS do cromato de chumbo vai ser o quê? Vai ser o chumbo mais 2 vezes o íon cromato. Mas vamos imaginar agora que eu adicione algumas gotas de uma outra solução de cromato de potássio. Pessoal, o cromato de potássio, ele tem o mesmo íon em comum, que é o íon cromato, o CrO4-2. Olha, eu tenho CrO4-2 de um lado e eu estou adicionando mais. O que deve acontecer? Se eu estou adicionando mais desse íon aqui, a ideia é o quê? Que eu desloque para a formação de sólido. Olha aqui a imagem. Olha o que acontece. Quando eu adicionei algumas gotas dessa nova substância, como ela tem o íon comum, ela deslocou na formação de mais sólidos. Então, olha aqui, a formação de uma camada de sólido. E esse sólido, ele vai precipitar. Então, ele vai aumentar o tamanho do meu sólido, a quantidade de sólidos. Beleza? Quando trabalhamos com a pressão, para uma certa reação química, a gente tem que tomar cuidado o quê? Com a parte de gases, tá, pessoal? Então, quando eu trabalho com pressão, eu tenho que levar em conta a presença de gases. Por quê? Porque se por acaso eu modificar o volume, eu estou modificando a pressão. E se por acaso eu modifico a pressão, eu vou trabalhar no deslocamento de gases. Por exemplo, se eu reduzir o volume, eu aumento a pressão. Então, imagina que eu tenha um sistema aqui, beleza? Então, inicialmente, eu tenho uma ampola aqui, ó. Aí vamos dizer que eu diminuí o volume, ou seja, eu apertei esse êmbolo. Se eu apertei o êmbolo, uma seringa, se eu aperto a seringa, o que acontece? Eu aumento a pressão.
E isso, ela é influenciada apenas quando eu tenho gases. Então olha essa reação aqui, na decomposição do carbonato de cálcio. Então o carbonato de cálcio ele se quebra em óxido de cálcio e CO2. Quando eu trabalho aumentando a pressão, o que acontece? O gás vai se contrair. Logo eu vou deslocar no sentido de menor número de mols. Nesse caso, eu vou deslocar para onde? Olha, eu só tenho gás aqui, ó, no lado direito. Logo, se por acaso eu aumentar a pressão, nessa reação química eu desloco para onde? Para a esquerda. E se eu diminuir a pressão? Eu vou fazer com que o gás se expanda. O gás se expandindo, eu vou deslocar no sentido onde eu tenho maior volume. E então, nessa reação, quem tem o maior volume de gás? É do lado direito. Logo, eu vou deslocar para a direita. Mas eu tenho que olhar reação por reação. Beleza? Quando eu olho a temperatura, a gente tem que tomar cuidado se a reação ela é exotérmica ou endotérmica. Quando eu tenho uma reação endotérmica, essas reações querem absorver calor. Logo, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a reação endotérmica. As reações exotérmicas querem liberar calor. Então, o que acontece? Se ela quer liberar calor, como é que eu favoreço essa reação? Abaixando a temperatura. Então, se eu diminuo a temperatura, favoreço a exotérmica. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço a endotérmica. Beleza, pessoal? Então é isso. No vídeo de hoje a gente trabalhou com a ideia de produto de solubilidade. Vimos que é o cálculo de uma constante de equilíbrio que esteja envolvido o quê? Um sólido. E vimos que existem diversos fatores que alteram o equilíbrio químico. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!